Hoje, de uma maneira especial, eu consigo me identificar pelo menos um pouco com os nossos irmãos surdos, porque ontem nós tivemos o encerramento dos pré-adolescentes. Tinha ali num sítio cerca de 20 pré-adolescentes, 20 pais, e pulamos na água, descemos na... como é que chama aquele escorregador? Fizemos aquele negócio todo, uma bagunça. E eu estou com meu ouvido entupido, meu ouvido direito, desde ontem. Já fiz todos os truques, depois a gente faz uma junta médica para ver o que a gente vai fazer a respeito. Eu estou enlouquecido, porque o meu ouvido direito está completamente tapado. Então, se eu, por acaso, passar por aí, você falar comigo e eu não responder, não é malcriação minha, é que eu estou assim... Alguns diriam maldosamente que eu estou mais tonto que o normal, mas eu estou meio desorientado com essa experiência que Deus está me dando aqui. Eu queria falar hoje sobre Natal e generosidade. O termo generosidade é um termo que é muito usado, às vezes usado de uma maneira quase inconsequente. Nós falamos de generosidade como aquela pessoa que dá muito. Essa é uma pessoa generosa. E eu fui buscar a definição na internet, dicionários, coisas assim, para identificar o que é que realmente é generosidade. E tem várias definições, mas primeira coisa, generosidade não é dar sobras. Isso não é generosidade. Sobra é, você dá aquilo que você não usa mais. Às vezes, quando você faz uma limpeza... Obrigado, Cláudio. Quando você faz uma limpeza em casa e tem um negócio que você não está usando mais, você não sabe o que fazer, você generosamente dá para o seu vizinho. Porque você não quer jogar no lixo, você fala, olha, tem um presente para você do fundo do meu coração. Isso não é generosidade. Embora não tem nada errado nisso, mas generosidade, ela sempre inclui sacrifício. Você dá alguma coisa que te faz falta. Você dá alguma coisa que você teria uso para ela. Generosidade dói em você. E eu pensando nisso, falei, puxa vida, o Natal de muitas maneiras representa a essência da generosidade de Deus. Começa com o fato de Deus ter nos dado o seu Filho. João 3,16 fala claramente que Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho. Para quem crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa dádiva é com grande sacrifício, óbvio. Inclusive, nós não podemos desconectar a ideia do bebezinho tão bonitinho ali na manjedoura da próxima imagem. Porque a dádiva de Deus inclui doar o seu Filho para que Ele pudesse morrer na cruz. Não existe Natal sem Páscoa. E, obviamente, a Páscoa precisa do Natal. Mas, às vezes, nós nos deixamos encantar com toda a nossa tradição tão bonita, os enfeites, a árvore, o Papai Noel e tudo isso. E parece que é uma época em que nós nos estimulamos a ser mais bonzinhos. Generosidade não é ser bonzinho. Embora ser bonzinho é uma coisa boa, tá? Aliás, bonzinho, né? Você ser... caridoso é uma coisa útil, você está fazendo bem para alguém. Se alguém passa fome e você dá comida para essa pessoa, certamente por aqueles instantes a pessoa não terá fome. Isso em si é bom. Generosidade ultrapassa muito isso. Generosidade fala de uma entrega que custa muito caro. E eu separei um versículo aqui para nós olharmos juntos, que é Romanos 8:32, eu vou mencioná-lo de novo mais para frente, diz assim, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Repara só a expressão, porque ela é muito preciosa. Aquele Deus que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Ele não julgou que a comunhão íntima, eterna que ele tinha com o Filho, ali na Trindade, aquela comunhão de um amor perfeito, de uma dádiva perfeita um para o outro, de um entrosamento perfeito, eles não consideraram isso como mais precioso do que a nossa vida.
É aquela expressão que eu já usei mais de uma vez: Deus é doido por mim, Deus é doido por você. Ele olha para ti e o coração dele parece que incha. É que nem o pai quando vê o filho pela primeira vez, né? E ele vê o bebê e é o bebê mais lindo do mundo. E ele se encanta. Não importa que esteja todo amassadinho, para ele é lindo. Ninguém discute, porque é o meu filho. Deus olha para nós e Ele não olha se iludindo quanto aos nossos pecados. Hoje, olhando para vocês aqui, todos arrumadinhos, limpinhos, bonitinhos, posso cair na ilusão que vocês não têm pecados nem problemas. Uma ilusão que Deus não cai. Ele olha, Ele percebe o nosso pecado, Ele conhece o nosso pecado e Ele abre um sorriso e fala: meu filho, minha filha querida. A única coisa que bloqueia a nossa comunhão com Deus Pai é justamente o pecado. E para cobrir o pecado, para fechar esse abismo entre nós e Ele mandou o seu Filho. Então, o que o apóstolo Paulo fala, movido pelo Espírito Santo, é isso. Se Deus não poupou nem o Filho dele, você acha que tem alguma coisa que é cara demais para Deus te dar? De repente você está pedindo para Deus alguma coisa que você tem certeza que é a melhor coisa para a sua vida, e você está pedindo, e a tua impressão às vezes: mas que Deus mesquinho, por que Ele não me dá logo isso aqui? Qualquer que seja a coisa, certamente não é por mesquinhez que Deus não lhe dá. Pelo contrário, se Ele deu seu próprio Filho, tudo mais é mais barato que isso. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou. Nós volta e meia, quando falamos de ofertas financeiras para a igreja, ou de ajuda, ou de tempo, ou seja lá do que for, nós falamos de estabelecer prioridades. Separe aquilo que você não pode abrir mão, e você dá o resto. Pois Deus começou dando o que lhe era mais precioso, a si mesmo. E depois veio o resto. Isso me leva a refletir, é com isso que eu quero refletir hoje com vocês, sobre a nossa generosidade. A nossa generosidade tem a ver com vários elementos. Nós estávamos calculando, no começo desse ano, 2014, nós fizemos uma festa, aliás, vamos fazer no ano que vem também, uma sorvetada com os colaboradores. Colaboradores são as pessoas que investem nos nossos ministérios. E nós calculávamos que tinha umas 120 pessoas. Estou olhando para o Rony lá, porque eu e o Rony falávamos muito disso. Os famosos 120. Aqueles que estão sempre fazendo. Aí quando nós fizemos a lista, os 120 eram 190. Tivemos que comprar mais sorvete, mas esse é o menor dos problemas. Eu gostaria que nós tivéssemos uma noção, quando a gente fala da nossa generosidade, porque tem muita gente envolvida para que a igreja possa existir. Hoje nós temos aqui no prédio ao lado, talvez 20 pessoas trabalhando com Conde Criança. Ontem, para a programação acontecer dos pré-adolescentes, nós tínhamos um grupo de, me ajuda aqui, Lilian, uns 10 pessoas, mais ou menos, isso sem contar os pais que foram ajudar. Ontem à noite, para todo o programa dos jovens acontecer, tinha um outro bando acontecendo. Depois, antes disso, na sexta-feira à noite, nós tivemos grupos de adolescentes acontecendo nas casas. Tem cerca de uns 10 a 12 líderes jovens, mais ou menos isso, que ajudam a cuidar dos nossos filhos. Então, generosidade, eu quero que você pense, a maioria desses são jovens, aliás, a grande parte deles são jovens. E às vezes passa pela nossa cabeça, é porque o jovem tem muito tempo. A maioria dos nossos jovens trabalha o dia inteiro e estuda de noite. Não é assim que ele não tem nada que fazer. Não é que ele dorme até o meio-dia. Alguns dormem até o meio-dia sempre que podem, tudo bem. Mas não é que o cara está assim em berço esplêndido e não tem nada a fazer mesmo, vou ajudar. Eu conheço alguns dos nossos jovens que não só trabalham o dia inteiro, como estudam de noite, depois no final de semana têm um compromisso, alguns do próprio dinheiro investem no ministério no qual servem. Isso estou falando de jovens. Nós temos alguns outros exemplos. Um deles
o irmão Arthur Forte, que vários aqui, os mais antigos da igreja, conhecem. O irmão Arthur Forte é o irmão que assumiu o cuidado pela organização lá no cemitério. Me ajuda aqui, Jorge, ele está lá há uns 40 anos, pelo menos, trabalhando nessa função de... E é impressionante, qualquer funeral que a nossa igreja tem, por mais que eu corra, ele chega primeiro. Eu chego lá e ele está lá, pastor, olha, já organizei, já falei, vai ser assim, o senhor fica à vontade, servindo, tirando do seu tempo, da sua generosidade para isso. Eu vou parar de falar nomes, porque senão pessoas vão ficar, eu sei, constrangidas, mas tem irmãos que fielmente cuidam da nossa livraria, tem irmãos que fielmente cuidam da nossa cantina, que você pode passar lá, tem irmãos ali cuidando do som e da projeção. Gente, tudo isso são expressões da nossa generosidade. Ao longo desse ano, isso aqui realmente é mais para o pessoal da casa, nós temos desafiado a igreja para atingirmos um alvo de arrecadações. Por quê? Porque nós projetamos, em cima daquilo que nós vínhamos tendo de entradas, um aumento, isso há 1 ano e meio atrás. Puxa, acho que a gente pode atingir esse alvo. E temos corrido atrás. Esse ano tivemos um período que ficou bem apertado. Eu fico muito feliz de dizer para vocês que agora nós estamos com praticamente 94% do nosso alvo atingido nesses 11 meses. Mas não é 100%? Ainda não. Mas temos mais um mês e temos mais uma oferta de gratidão para, se Deus permitir, a gente fechar 0 a 0. A igreja não tem uma conta bancária gorda que fica gerando juros e renda para nós. Nós queremos investir mais. Nós temos possibilidade de ministério. Nós mencionamos, o Ed mencionou rapidamente, o ministério chamado Turno Inverso. Turno Inverso vai ser um grupo de crianças, 10 crianças. Nós vamos ter 10 crianças aqui durante o ano inteiro, de segunda a sexta, recebendo ajuda, sendo orientados, sendo cuidados, sendo educados, de graça, aqui na igreja. Por quê? Porque nós queremos ser generosos, e nós queremos ser generosos porque o nosso Deus é generoso. Então, se um Deus generoso habita o meu coração, o habitar dele enche o meu peito de tal maneira que isso, desculpa o mau português, vaza para fora. E tem que vazar mesmo. O nosso Deus é um Deus de amor. Nós temos que amar. Nosso Deus é um Deus generoso. Nós temos que ser generosos. Nosso Deus é um Deus que busca. Nós temos que buscar. Nosso Deus é um Deus relacional. Nós temos que melhorar os nossos relacionamentos. O estilo de vida revela a natureza do Deus ao qual adoramos. Se você adorar o dinheiro e as riquezas, a tua vida vai refletir exatamente isso. Talvez tu até fique rico ou não, não sei. Mas a tua vida, o teu anseio, as tuas preocupações, o bater do teu coração vai ser nesse sentido. Por isso eu quero falar de generosidade, da nossa generosidade. Eu creio que a Conde, tenho visto isso nesses primeiros 6 anos que eu estou aqui, é uma igreja generosa. E eu gostaria de estimular cada um a considerar como é que eu posso ser mais generoso, em termos do meu tempo, das minhas orações, dos meus dons, dos meus talentos, do meu envolvimento, dos meus relacionamentos, das minhas finanças. Como é que eu posso me doar mais? Por quê? Porque eu sou habitado e abençoado por um Deus doador. Ainda bem que o nosso Deus não é um Deus cobrador. Porque se ele fosse cobrador, queridos, eu já teria sido destruído e desconfio que eu não seria o único por aqui. Se ele falasse, tudo bem, Daniel, vamos acertar as contas, seria um dia de terror para mim. Mas as contas já foram acertadas, não por mim, por Jesus lá na cruz. Por isso eu posso adorar, me mover, conhecer e ser preenchido por um Deus que é doador, que é generoso. Eu listei algumas passagens, teria várias outras para nós olharmos. Eu, por uma questão de tempo, quis me concentrar em algumas. A primeira delas é 1 Coríntios 4, 7. É uma passagem bastante conhecida. Paulo está tratando aqui de um conflito que existia na igreja de Corinto, que algumas pessoas falavam, olha, eu sou seguidor de Apolo. Outros diziam, eu sou de Paulo. Eu sou seguidor disso, daquilo.
E Paulo falou, que bobagem. Como assim? Nós todos somos seguidores de Cristo. Isso que há entre vocês é arrogância, é orgulho. Ele está confrontando o povo. E chega no verso 7, 1 Coríntios 4, 7, nós lemos assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Por que você é melhor que o outro? O que te torna diferente? O que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se orgulha como se não fosse assim? A essência do orgulho é a ideia do mérito. Eu mereço mais. Por quê? Porque eu sou melhor. Eu tenho mais dinheiro porque eu soube administrar mais o meu dinheiro. Não porque eu tive condições, oportunidades, ou porque Deus me deu esse dinheiro. Não, eu ganhei o dinheiro. E eu consegui conquistar essa carreira porque eu me esforcei. Não porque Deus me deu condições, me abençoou, me deu percebo. Não, eu conquistei. E eu faço, e eu consigo, e eu sou melhor, e eu luto, e eu... Gente, isso é contrário a tudo aquilo que nós conhecemos, e é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que é que você tem que não tenha recebido? Você fala, mas Daniel, eu conquistei. Você conquistou porque Deus te deu condições. Porque se tu tivesse uma doença, tu parava de conquistar na hora. Eu tenho uma cunhada muito querida, casada com meu irmão. Gente muito, muito querida mesmo para mim, para Ana Paula, a Heloísa. Heloísa, aos 50 e poucos anos, foi diagnosticada com mal de Parkinson. Ela luta 15 anos aproximadamente com isso, 10, 15 anos. Uma mulher muito inteligente, trabalhava como tradutora, revisora de livros. Esse mal tem avançado. Ela ainda está num estágio relativamente controlável. Mas eu já conheci pessoas que estão chegando no final da vida com Parkinson. E a doença está quase cumprindo o seu curso. Recentemente, um amigo nosso faleceu, pastor Wilson. No final da vida, esse homem também inteligentíssimo, escrevia crônicas toda semana para o jornal. Um pastor amado pela sua igreja. No final dos tempos, ele não conseguia falar, não tinha mais voz. Ele babava pelo canto da boca. Não conseguia ficar em pé meia hora, nem 10 minutos sem estar escorado. Como é que nós podemos ser tão arrogantes de dizer para Deus, Deus, eu mereço? Porque se nós vamos falar de mérito, queridos, a coisa vai ficar séria. Nós merecemos a saúde que temos? Se você acredita nisso, então aquela pessoa que fica doente tem alguma culpa. E não é isso que a palavra diz. Se eu recebo tudo, se tudo que eu tenho é dádiva generosa de Deus, como é que eu posso ser menos do que generoso com os outros? Como é que eu posso ser menos do que um distribuidor da graça de Deus? O que eu tenho é graça. O meu papel é pegar essa graça que eu recebi por empréstimo e distribuir essa graça. Com sabedoria, sendo bons mordomos, não estou dizendo dê todo o seu dinheiro e não pague suas contas, mas eu estou dizendo, aliás, nós raramente chegamos nesse extremo, né? A gente não precisa ter muito medo desse extremo. Como é que eu posso abençoar mais as pessoas? Como é que eu posso ser... Vou repetir aquilo. Deus foi generoso conosco, nós lemos Romanos 8, 32. E nós somos chamados à generosidade. Olha comigo 2 Coríntios, capítulo 9, verso 11. Aliás, 2 Coríntios, todo o capítulo 9, a gente podia olhar isso, mas eu quero... Aliás, aqui tem uma distorção que eu acho que vale a pena. 2 Coríntios, verso 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E isso é usado em muitas igrejas para falar, está vendo? Se você dá uma oferta pequena, Deus não vai te abençoar, porque você semeou pouco. Desculpa, queridos, isso é uma grande bobagem. Não é o que o versículo diz. Não é o que a passagem diz. A passagem fala
de um envolvimento, de um investimento espiritual de toda a sua vida. Você investe a sua vida e por isso o seu dinheiro vem junto. Você investe o seu coração em Deus. Por quê? Porque você acredita naquilo e porque você quer ver aquilo prosperar. Então você dá a sua vida e Deus dá retorno, sim, não necessariamente financeiro. Ele enche o teu coração de alegria e você fala: é isso, Deus, é isso. E algumas pessoas falam: eu queria ter mais para dar mais. E muitas vezes Deus se agrada de usar isso. Nós temos um amigo nosso norte-americano que a situação é essa, parece que tudo que ele põe a mão vira ouro. E esse homem dá generosamente. A última vez que eu vi, ele dava quase 50% do que ele ganhava. E Deus se agrada de usá-lo assim. Ah, então é todo mundo assim? Não, não é todo mundo assim. Deus se agradou de usar esse irmão dessa maneira, por causa do coração que ele tem. A maioria de nós ele vai usar de outra forma. Mas eu queria que você olhasse comigo verso 11, que diz assim, 2 Coríntios 9, 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Vamos parar um pouquinho aqui. De todas as formas. Nós seremos ricos. Financeiramente, para o padrão do mundo, nós somos ricos. É só comparar com a média do que ganha o brasileiro. Mas muito mais do que isso. Nós somos ricos de inteligência, nós somos ricos de amor, nós somos ricos de relacionamento, nós somos ricos de capacidade. De certa maneira, como igreja, nós somos ricos ao olhar os jovens que servem de coração a nossa igreja. Nós somos ricos ao ver adolescentes que gastam, alguns, se a gente não chamar de volta, passam todo domingo lá em cima, no Conde de Criança, a gente fala: peraí, ó. É um domingo lá, um domingo aqui, um domingo lá, senão eles estão lá o tempo todo. Nós somos uma igreja rica nesse sentido. Continuando o verso, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para a gente ficar bem gordinho, vestido e comprar a roupa da moda e o último celular? Não. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. A riqueza que Deus nos dá é para que sejamos generosos. Se você recebe riqueza financeira ou qualquer outra e não é generoso, essa riqueza não é de Deus. Isso aí é alguma outra coisa. Ou você está roubando a Deus. Porque Deus falou: olha, eu vou te dar para você distribuir. Aí tu recebe e fala: pá, Deus, está tão legal isso aqui que acho que eu vou ficar para mim mesmo. O nosso chamado é sermos generosos. E eu posso ser generoso de múltiplas maneiras. Aliás, devo ser. Eu devo ser generoso com os meus recursos. E aí nós estamos falando especificamente de dízimos, ofertas, da oferta de gratidão. Eu gostaria que nós pudéssemos levantar essa oferta de gratidão e cobrir o custo do turno inverso no primeiro semestre inteiro. Já pensou? Entre nós aqui, pessoas movidas por Deus vão lá, não só nós compramos todos os kits escolares que os missionários distribuem, não só nós ajudamos outras missões, como de repente nós pagamos aí ou o semestre inteiro, ou 2, 3 meses do turno inverso, porque nós somos uma igreja rica? Não, porque nós somos uma igreja generosa. Agora, nossa generosidade vai além disso. Nós precisamos, como Deus tem nos enriquecido, nós queremos ser generosos com as nossas conversas, com o nosso acolhimento, com ouvir as pessoas. Nós queremos ser generosos dando tempo. Tempo é muito caro. É muito difícil dar tempo. Nós estamos extremamente ocupados. Doar tempo, generosidade de tempo. O versículo continua. Ele fala: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Surgiu uma ocasião e a Conde pode ser generosa. Por quê? Porque Deus nos enriqueceu. Qualquer ocasião. E por nosso intermédio, Paulo diz, por intermédio do missionário, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Há muitos anos, Jorge, me ajuda aqui, quantos anos a gente ajuda o CURT?
20 anos, mais ou menos, cerca de 20 anos. Algum tempo atrás eu contei para vocês que esse missionário que trabalha entre os índios Maitás, ele e o Milton trabalharam por 32 anos com essa tribo, uma tribo da nação Yanomami, um povo resistente ao Evangelho, de coração duro, rebelde, 32 anos sem uma conversão. Obrigado. 32 anos, e eles, toda vez que eu conversava com o Milton ou com o Kurt, eu falava, e aí, como é que está o ministério? Ah, tá bom. E aí, algum convertido? Não. Chegou um ponto que eu parei de perguntar, porque eu ficava constrangido por eles. Eu falei, como é que está o ministério? Tá bom, cara, tá muito bom. Mas e aí? Nada. 32 anos, você imaginou isso? Depois de 32 anos, a última vez que eu estive com o Kurt, e quem conhece o Kurt sabe do que eu estou falando, porque Deus o fez para trabalhar com os índios, só pode ser. A gente estava no meio da cidade, e ele estava entusiasmado, então ele começou a levantar no meio da lancheria que nós estávamos, e começou a dançar para me mostrar como é que os índios fazem. Os índios fazem assim, Daniel. E a Marta, a esposa dele, senta, Kurt, as pessoas estão olhando. Não, peraí, já vou sentar. E os índios fazem assim. Ele estava empolgado, porque se não me engano, foi entre outubro e janeiro, eles tiveram mais de 30 conversões. Ele falou, Daniel, índios que chegavam para nós falando, há muito tempo a gente ouve vocês falarem de Deus, mas a gente falava que aceitava para ganhar presente, a gente não aceitava de verdade. Mas agora nós queremos ser batizados. Agora nós queremos andar com Deus. E esse fruto tem permanecido. Então repara só o que Paulo diz. Para que por nosso intermédio, diz Paulo, a generosidade de vocês resulte em ações de graça. A nossa generosidade como conde, por intermédio do Kurt, resulta em ação de graça para Deus. A maioria de nós não poderia ir ministrar aos índios Maitás. A coisa lá é pesada, não sei se alguém daqui foi, eu sei que o Roger foi, o Paulo e outros foram até lá, passaram uma semana, quase morreram, e você conseguir passar uma semana com o Kurt na mata, tem que ser herói, o cara tem que ser muito bom, porque o Kurt é quase mais doido que os índios. Mas de qualquer maneira, pela generosidade da igreja, nós vamos ter, quando chegar lá no céu, nós vamos poder celebrar a nossa salvação em Jesus ao lado de nossos irmãos Maitás. Generosidade ela nos atinge de tantas as formas. Eu queria olhar mais uma passagem com vocês, essa Filipenses 4. O apóstolo Paulo nos dá muitas lições a esse respeito, porque ele vivia de ofertas. Ele fazia tendas, ele era um profissional, mas volta e meia, sempre que possível, ele deixava de lado a sua profissão para se dedicar integralmente ao ministério e por isso vivia de ofertas. Abra comigo ali em Filipenses 4. A partir do verso 10, o apóstolo Paulo está comentando com os filipenses, agradecendo a eles pela generosidade deles. E Paulo diz, olha, eu aprendi a viver contente com muito ou com pouco. E esse é um segredo que nós temos que aprender. Porque eu conheço pessoas que têm muito e são profundamente infelizes, e pessoas que têm muito pouco e são não só felizes, como generosas. Eu lembro de uma senhora que nós conhecemos em Caxias do Sul. A senhora morava numa casinha pequena, velha, assim, 2 quartinhos, sala, cozinha, banheiro, tudo apertadinho assim. Toda vez que nós tínhamos uma conferência, tínhamos algum evento na igreja que precisava de hospedagem, ela falou, pastor, eu quero hospedar alguém. Eu falava, irmã, tu mora naquela casa com a tua filha e a neta, né? Porque a filha era mãe solteira. Não, mas não tem importância, eu durmo na sala, pastor. Eu falava, mas mas eu faço... O desespero dela, gente, era impressionante. E eu falava, mas como é que você vai... Que precisa trazer o pessoal para o café da manhã. Mas eu levanto mais cedo, eu preparo o café para eles, a gente pega o ônibus e vem para cá. Então essa senhora,
ela hospedava a gente. Se eu fizesse 10 vezes durante o ano, 10 vezes ela queria hospedar alguém. E ela levava e trazia seus convidados de ônibus, porque é óbvio que ela não tinha carro. Generosidade é algo surpreendente. Essa mulher vivia contente. Contente. Talvez mais contente do que alguns dos irmãos mais abastados que nós tínhamos naquela igreja. Então, a partir do verso 15, o apóstolo Paulo começa a nos instruir mais uma vez sobre generosidade e ofertas. E ele diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma, mas 2 vezes, quando tive necessidade. Eu queria destacar aqui a primeira característica dos irmãos de Filipos. A primeira deles, eles eram extremamente fiéis. E eles ouviram falar que o apóstolo Paulo saiu, estava numa outra igreja, por meio de cartas, o apóstolo Paulo está passando necessidade. Não, peraí gente, vamos juntar aqui, quem que pode dar? Dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali, vamos mandar essa oferta para o apóstolo Paulo. E Paulo diz, olha, nenhuma outra igreja fez isso, só vocês. E fizeram não uma vez, mas 2 vezes. Verso 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Paulo estava dizendo, não é que eu estou aqui procurando ofertas, porque Deus vai me suprir, ele já falou isso logo antes. Mas eu quero procurar aquilo que vai abençoar vocês. E aqui eu queria destacar uma outra realidade, que é um crédito espiritual. Toda vez que você faz uma oferta, você exerce a sua fé. Não é a fé que esse dinheiro vai voltar e você vai ser rico, isso é loucura, não é isso. Mas a fé de que eu dou esse dinheiro porque foi Deus que me deu, e eu sei que Deus vai suprir tudo que eu preciso. E quem sabe Ele não me deu esse dinheiro justamente para que eu fosse fonte de bênção para esse ministério. Você exerce a sua fé porque você sai da sua zona de conforto. Aliás, quando Deus te move a sair da sua zona de conforto, você exerce a sua fé. Seja fazendo oferta financeira, seja trabalhando com conto de criança, pré-adolescentes, adolescentes, interpretando para os surdos, dirigindo um grupo pequeno, cuidando do som. Gente, pode colocar mais coisa aí. Toda vez que você fala, vou me arriscar, em nome de Deus, não vou me arriscar porque eu sou louco, mas vou me arriscar porque eu acho que isso é bem... Aliás, deixa eu ser mais específico. Se você tem conflito com uma pessoa e você se sente constrangido de chegar perto dessa pessoa e sente, mas vou falar com a pessoa vai me dar um xingão e vai gerar aquele clima tenso de constrangimento, aquela coisa chata, mas eu vou arriscar. Eu vou na boa, eu vou me arriscar a graciosamente, graça e generosidade estão muito ligadas, né? Eu vou chegar e falar com essa pessoa com graça. Não é certeza que a pessoa vai receber bem, infelizmente alguns recebem mal. Mas você exerce fé dizendo, Senhor, eu estou fazendo o que é certo, porque é certo. Talvez não dê certo, mas é o certo. Cada vez que você faz isso, você sente o poder de Deus fluir por seu intermédio. É uma coisa que muda a sua vida. Seja a área que for. Quando você fala, vou visitar uma irmã que está doente e não consegue sair de casa, e vou conversar com ela, não vou entender muito o que ela vai dizer, e ela vai reclamar da vida, mas eu vou lá orar com ela e quem sabe cantar, ler uma passagem bíblica para ela. Ou então vou trabalhar com crianças. Ou então eu vou organizar um chá para a terceira idade. Ou então, eu não sei o que é mais, gente, mas toda vez que eu saio do meu conforto e sou generoso, Deus me usa. E ao ser usado por Deus, eu descubro que a vida é muito mais do que só o meu próprio umbigo. E eu percebo, para isso eu fui feito. Eu fui feito para ser generoso.
Paulo então diz, eu não estou procurando ofertas, mas estou procurando coisas que aumentem o crédito de vocês, o crédito espiritual de vocês. E ele continua falando, ele fala, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Traz à tona uma outra realidade que é isso. Uma oferta, se ela é feita de coração, ela é um sacrifício agradável a Deus. Uma característica da generosidade, como eu falei no começo, é que ela não é assim, está sobrando. Não sei se alguém tem dinheiro sobrando, nunca tem, né? Mas está sobrando, vou dar um pouquinho para eles, vai, tudo bem, não tem importância, deixa aí. A generosidade, ela se marca por sacrifício. Você aceita algumas perdas, você perde tempo que você podia usar para outra coisa. Você perde energia que você podia usar para outra coisa. O pessoal que está no Conde Criança agora está perdendo o nosso culto. Eles podiam estar sentados aqui no ar-condicionado, não sei quantos passaram pelo 5º andar, eu acho que dá para assar um bolo no 5º andar, só colocando em cima da mesa a travessa assim. Está muito quente aquilo. Mas eles estão lá. Podiam estar aqui, tranquilamente, assistindo o culto conosco. Toda sexta-feira à noite, 11 jovens vêm para cá e ficam agitando com adolescentes. E adolescentes são um prazer, eu acho, tá? Eu acho. Mas eu tenho certeza que se eles parassem para pensar, eles teriam outras coisas para fazer. Ficar em casa, ler alguma coisa, adiantar os trabalhos da faculdade, assistir um filminho, sair com o namorado, né? Tantas outras, mas eles falam, não, eu vou perder esse espaço porque eu quero investir aqui. Os pré-adolescentes, nós estamos hoje com uma equipe fantástica com os pré-adolescentes. Nós ainda precisamos de um casal que queira se envolver, para quem sabe estar conosco durante todo o ano que vem com os pré-adolescentes. Mas quando eu começo a conversar com as pessoas falam, mas quando que é, Daniel? É todo sábado à tarde. Assim, não. Todo sábado. O ano inteiro? Não. Janeiro e fevereiro não. E julho, acho que 3 semanas não. E os outros todos? Tá, eu topo ir uma vez por mês. Eu falo, tá bom, querido, obrigado. Não é isso. Tem que ser pessoas que dizem assim, meu coração bate por isso. Por quê? Porque o Deus que me salvou me impulsiona a ser generoso para os outros. Como um sacrifício agradável, como louvor a Deus, eu vou servir pessoas. Passagem que Paulo escreveu, movido pelo Espírito Santo, continua e ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A oferta que você dá financeiramente não vai te fazer falta. Daniel, você está forçando. Não estou forçando nada, estou dizendo que tem aqui. Porque Deus suprirá as suas, repara bem, necessidades. Não os seus projetos, os seus ideais, o que tu gostaria. Porque eu falei de sacrifício, né? Você sacrifica algumas coisas para investir em Deus. Investir naquilo que Deus quer fazer. Então há uma perda, há um sofrer, por assim dizer. Mas Deus fala, eu vou suprir as suas necessidades. E para não ter dúvida, o Espírito Santo colocou no coração de Paulo para escrever, não é de acordo com as suas riquezas, mas de acordo com as suas gloriosas riquezas. Deus não tem falta de dinheiro. Nós não estamos falando assim, olha, por favor, Jesus é tão pobrezinho, coitadinho, dá um dinheirinho para ele, vai dar uma esmolinha para ele, tadinho. Não, ele é dono das suas gloriosas riquezas. O que ele te dá é uma oportunidade. Tu quer ser canal de bênção? Não, eu tenho que guardar para mim. Pá, cara, que pena, então guarda. Tudo bem, vou continuar aqui. Tu vai perder uma oportunidade de servir, uma oportunidade de se envolver. Queridos, com muita frequência nós falamos
de serviço. Alguns até falam, de novo, porque a nossa vida é servir. Se você como cristão não serve, você perdeu o bonde da história. Você está sentado ali na calçada, olhando a festa passar e falando, legal essa festa, só que eu não participo porque eu não tenho tempo para servir, eu não tenho recursos para dar. No fundo o que você está dizendo é, eu não sou generoso. Eu quero desafiar você a olhar profundamente seu coração. E nós estamos falando hoje bastante sobre a questão financeira, esse é o nosso tópico, mas, gente, finanças, apesar de fundamental, nós precisamos pagar a luz, precisamos pagar projeção, precisamos pagar tudo que precisa pagar aqui na igreja, mas não é esse o cerne é o teu coração. Generosidade é algo que vem do coração. Vocês se lembram daquela passagem em que Jesus está olhando o pessoal fazer as ofertas no templo, e vem uma viúva e dá 2 moedinhas, as menores moedas do mercado que existia na época. E Jesus olhando, e homens vinham e punham grandes ofertas ali na caixa de ofertas. Jesus olha a viúva e fala, olha, essa aí deu mais que todo mundo. E os discípulos, como assim, Jesus? Ela deu 5 reais, 2 pila. Como assim? Ela deu tudo que tinha. O projeto de Deus, volta e meia alguém me pergunta, Daniel, mas você acha que o dízimo, o projeto de Deus não é o dízimo. O projeto de Deus é 100%, é tudo. É financeiro tudo, é tempo tudo, é coração tudo, é corpo, é tua vida inteira para Ele. E Ele fala, não, tu pode administrar grande parte disso, mas é tudo meu. É tudo meu. E à medida que você experimenta isso, você experimenta ser formado, ser transformado. Porque você se perder nas mãos de Deus, no mover do Espírito Santo na sua vida, é um dos projetos mais empolgantes que podem haver na vida. É o que enche o teu coração. Eu queria orar daqui a pouco, mas eu quero pedir a vocês isso. Considerem isso. Com cuidado, considerem isso na sua expressão financeira, considerem isso na sua expressão ministerial. Nós precisamos ainda de um casal que colabore com os pré-adolescentes. Nós precisamos sempre de pessoas que colaborem com o Conde Criança. Nós precisamos de um casal que colabore com os adolescentes. Considere seriamente, perguntando assim, Deus, eu tenho sido generoso ou eu tenho sido mesquinho? Eu tenho realmente dado o melhor que eu tenho? Ou será que eu tenho assim segurado de volta? Nós vimos que o que eu tenho é de Deus, que Deus é generoso, que eu sou chamado à generosidade. A minha pergunta é, qual que é a nossa resposta? E eu digo isso não como provocação, porque eu digo e repito, a Conde é uma igreja generosa. Mas eu quero desafiar cada um aqui. Como é que nós podemos experimentar mais desse mover de Deus? Como é que eu consigo me entregar mais nas mãos de Deus? Como é que eu consigo aprender mais dessa generosidade de Deus? Porque eu acredito que isso é para o nosso crédito espiritual. E que nós seremos abençoados ao fazer isso. Não estou dizendo financeiramente. Talvez sim. Mas eu estou dizendo que a sua vida será abençoada e você será bênção à medida que você se entregar mais e mais nas mãos de Deus. Baixe sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo Teu grande amor em primeiro lugar. Aliás, Natal é generosidade. Não dá para separar Natal de generosidade. E o exemplo máximo da generosidade foi o Senhor ter enviado o Seu Filho, não só ter enviado o Seu Filho, mas enviado para que Ele morresse e pagasse o nosso pecado, a nossa culpa. Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua generosidade. Eu, de minha parte, eu creio que meus irmãos comigo, nós queremos crescer em generosidade, Pai. Doando do nosso tempo, dos nossos talentos, do nosso interesse, do nosso amor, doando dos nossos recursos financeiros também. Pai, eu quero orar desde já por essa oferta que nós vamos levantar, essa oferta de gratidão, que ela não só cubra
talvez algum déficit desse ano, mas que nós possamos ter muito dinheiro, Pai, para poder investir em missões, que a gente possa investir nesse kit escolar, que a gente possa investir nesse turno inverso, que nós possamos ser bênção, porque o Senhor é bênção na nossa vida. Nós queremos deixar fluir por nosso intermédio a Tua graça, Pai. Usa, Pai, de acordo com a Tua vontade e a disposição do nosso coração, usa a nossa igreja para a Tua glória. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.